Bom, vamos falar aqui um pouquinho da pesquisa BTG Nexus, que foi lançada hoje. E a pesquisa diz o seguinte: tem umas coisas interessantes para a gente comentar aqui na pesquisa. Não tem muita variação de nada, não. Mas tem uma coisa interessante. BTG Nexus, né? BTG todo mundo sabe que é lá do tal do Dedé, né? Do banco do Dedé. Lula lidera primeiro turno e empata com Flávio e Caiado no segundo turno. Aí já acende o alerta, né? Caiado. Caiado. E é doido porque eu vou te explicar por quê. Nova rodada da pesquisa BTG Nexus, divulgada nessa segunda, aponta a vantagem de Lula sobre Flávio nas intenções de voto no primeiro turno e empate técnico entre ambos os candidatos no segundo turno. Não mudou nada. No primeiro turno, Lula aparece com 40, enquanto Flávio 35. A diferença entre os dois está fora da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. Ok. Primeiro turno, para mim, não quer dizer nada. Sempre disse isso aqui. O levantamento mostra estabilidade dentro da margem de erro entre os principais candidatos da comparação à rodada anterior, divulgada em 3 de agosto, quando estavam tecnicamente empatados. E continuam. Naquela ocasião, Lula tinha 41, oscilou 1 ponto percentual para baixo nessa pesquisa, e Flávio tinha 37 contra 37 de Flávio, 2 pontos percentuais para baixo. Ou seja, Lula caiu 1 e Flávio caiu 2. Na sequência da sondagem atual, aparecem Caiado, agora é que vai ficar interessante. Lula tem 40, Flávio tem 35 e Caiado tem 5. 5. Ok? Aí vem Chico Linguiça com 4, na frente de Zema com 3. Brancos e nulos somam 5, ou seja, branco e nulo é mais do que Chico Linguiça e do que Zema, certo? Aí tá aqui, ó. Aqui é primeiro turno. Lula 40, Flávio 35, Caiado 5, Chico Linguiça 4 e Romeu Zema 3. Os restos eu não vou nem falar. Aí no segundo turno. Em eventual disputa de segundo turno, o petista registra 47% das intenções de voto contra 44% do candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Empate técnico. Aí é que o bicho pega. Lula também empata tecnicamente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 46-42. Mesmo assim, Caiado tem 42 e Flávio tem 44. Certo? Na rodada anterior, Lula aparecia com 46, Flávio com 45 e Caiado com os mesmos 42 da amostra atual. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Minha pergunta para você é a seguinte. O cara tem 5 pontos no primeiro turno. No segundo, ele tem 42. Isso diz algumas coisas. A primeira é que o povo não quer ver Lula nem pintado de ouro. Porque se não for Flávio, Lula empata com Caiado. E eu digo mais, sinceramente, o povo está com tanto ódio de Lula que qualquer um que for para o segundo turno provavelmente ganha de Lula. Qualquer um provavelmente ganha de Lula. Certo? Nesse caso, evidentemente, será Flávio Bolsonaro. Mas eu não consigo entender essa disparidade do cara ter 5 pontos no primeiro turno e 42 no segundo, meu. Que porra é essa, meu irmão? Sabe o que é isso? É uma possível, eu estou botando na condicional, é uma possível construção de uma viabilidade para a terceira via. Para depois não chegar e não dizer aí, ó, tá vendo aí? Não era surpresa. O Caiado pode vencer Lula. Então, pode ser que já comece aí uma construção de uma terceira via para fustigar Flávio na campanha que começa daqui a 6 dias. Certo? Eu não sou especialista em campanha eleitoral, não, em pesquisa eleitoral. Eu não sou meu amigo Leonardo Dias, não, que para mim hoje é o cara que mata pau nisso aí. Certo? Mas eu acho estranho
um cara que tem 5 ter 42 no segundo turno, empatar com Lula, é porque já estão construindo a narrativa, já estão construindo um caminho para uma terceira via, né? E se vacilar, Flávio pode ganhar no primeiro turno. Se Deus quiser, né? Se o vagabundo do Zema, se só Zema saísse da eleição, Flávio já estava passando o Lula. Só Zema. Se juntar Zema e Caiado, dois inúteis que estão lá justamente para ser linha auxiliar do PT, né? Como a gente sempre disse, né? Terceira via sempre foi camisinha de comunista. Então, se esses dois desistissem, Flávio ganhava no primeiro turno. Se só Zema desistisse e Caiado ainda continuasse, Flávio estaria liderando todas as pesquisas. Mas os caras só pensam neles. Os caras só pensam no umbigo deles. Nenhum dos dois é para lugar nenhum. Mas eles só pensam neles. Ai, meu pai. Vou trazer uma outra pesquisa que não é nacional, mas eu acho que vocês vão gostar e muito. Aí, ó. Essa pesquisa aí aqui, deixa eu botar aqui. Mato Grosso do Sul, a terra da vovó Mafalda. Ela adora a terra dela, ela mora em Campo Grande. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Em outubro, teremos eleições para o cargo de senador da República. Nessa eleição, temos a possibilidade de escolher até 2 candidatos para preencher as 2 vagas em disputa. Sabendo disso, e que os candidatos são estes, quem seria seu primeiro voto e o segundo voto? Primeiro voto, Reinaldo Azambuja, do PL, 35%. Segundo voto, Capitão Contar, do PL, 18%. Primeiro voto, né? No segundo voto, não muda nada. Os 2 do PL estão bem posicionados lá no Mato Grosso do Sul. O Reinaldo Azambuja, em primeiro lugar, e o Capitão Contar, em segundo lugar. Mas o bom disso aí, galera, não é nem isso, para mim. Além de, óbvio, ter 2 do PL aí forte. É a Soraya Trambique, está em quinto lugar. No primeiro voto, 8%. No segundo voto, 9%. Ela fica atrás do Vander Loubert, do PT, do Nelsinho Trade e, claro, Capitão Contar e Reinaldo Azambuja. A mesma coisa no primeiro e no segundo voto, né? Não muda nada do primeiro para o segundo voto. Muda a porcentagem, mas o ranking continua igual. Igual. Certo? Igual. Então, cara, o Mato Grosso do Sul, a terra da vovó Donalda, vovó Donalda não, vovó Mafalda, pô, vovó, desculpe, vai despedir a Soraya Trambique. Graças a Deus. Ali foi só um parêntese, que eu vou voltar aqui agora para a pesquisa nacional. E o Dantas trouxe uma convidada que é especialista em pesquisa e ela vai falar uma coisa bem interessante, que o Brasil está envelhecendo. Isso a gente já sabe, né? A gente tira por nós mesmos. O Brasil está envelhecendo. E ela faz um retrato, ela faz um recorte da galera 60 mais e 70 mais. Certo? O vídeo é bem interessante para a gente entender como é que está o eleitorado do Brasil hoje. E os seus achados são muito importantes. Eu diria que são estratégicos, até para os estrategistas de campanha. Se eu fosse o Duda Lima, novo marqueteiro do Flávio, fosse ali o Rogério Marinho, estaria bem atento aqui com o que está acontecendo nesse programa, nesse momento, com essas informações, para ouvir mais e, se necessário, evoluir nas suas propostas para um eleitorado que é sensível, é sábio e que está cada vez mais antenado. A gente está diante de um tema sério, fundamental, e que a gente precisa justamente deixar isso muito claro, chacoalhar esse eleitorado para que ele entenda que precisa ir para a rua e que precisa ir para a urna em outubro. Ieda. Esse movimento já vem acontecendo em 2022, que foi menor, e quando chegou agora em 2026, a gente tem mais de 10% de crescimento desse público eleitoral.
E o que acontece? Esse é um movimento que já acontece há alguns anos em outros países, por exemplo, na Europa, né, que envelheceu, o Brasil está envelhecendo. Se a gente olhar esse público, quando era 2022, a gente teve um aumento aí de quase 5 milhões de pessoas que saíram dos 50 a mais e entraram nos 60 a mais. E a gente tem uma divisão do 60 a 70 e o maior que 70. O maior que 70 é quase 18% dessa faixa, e que é um público ainda mais velho, que nasceu numa geração totalmente analógica. Mas eles têm uma percepção de voto muito diferente do que o 16+, desse público mais jovem que é o Farma-Aura. Então, quando a gente olha que entrou menos gente e virou mais gente para o 60+, eu tenho uma mudança demográfica da população. Esse público, inclusive, gosta mais de receber informação no WhatsApp do que numa mídia social. Porque ele não acompanha, não está dentro de uma sala do X. Mas é bom a gente sempre separar 60+, até 70 e o 70+. E esse 70+ é imprescindível aí, ele fez uma campanha. O outro ponto é que eles estão nos 4 principais estados, né? Lógico que tem no Brasil todo, mas a concentração em São Paulo, na região metropolitana, é bem maior. No Rio de Janeiro, idem. Quando a gente chega em Minas, tem algumas regiões próximas a Minas que esse público está aí. E a gente tem o Paraná também, que é um reduto que tem um volume grande de pessoas, de jovens, de adultos, idosos, que eu não gosto de chamar idosos, porque eu ainda acho que o 60+ hoje é o 50, né, e o 50 é o 40. Então, o público que vai votar agora, ele é um público que definiria uma eleição, é um público que tem consciência do que ele quer. Se vocês perceberem, é um público que tem um ensino fundamental, então ele não é aquele analfabeto funcional ou naquela linha analfabeto, que depende totalmente de um programa assistencial, e é um público que é aposentado e que busca algumas questões. Um outro segundo ponto importante é que esse público, ele é um público que é católico, e o católico tem todo um movimento sobre a igreja em cima da escolha da ideologia política. E logo na sequência vem o público evangélico. Então a gente tem uma mudança demográfica na questão da migração de faixas, e que hoje a gente vê nas campanhas, o eleitor não se enxerga muito no que está acontecendo, porque se fala muito no digital, esse público é um pouco mais analógico, esse público assiste a TV ainda, é um local que ele enxerga a informação, mas ele já é 72% digital, isso é muito importante. Por quê? Porque ele recebe de forma digital, ele paga de forma digital, o plano de saúde dele, se ele tem um público, se ele é privado, ele recebe o cartão dele, faz as marcações digitais. Então, existe toda uma mistura de informação que tem que ser traduzida para falar com esse eleitor. E esse eleitor ainda está indeciso, que é uma outra característica. Ele está bem grande no lote dos indecisos. Ele não definiu o voto dele. Então, quando a gente olha as pesquisas não estão quebrando, eles botam 60+ e pronto, e não dá para fazer isso, porque o 60 até 70 ainda produz, o a partir de 70 já é considerado o aposentado, e esse público é 18% desse total de 32 milhões. Então, quer dizer, a gente tem um público grande. Se a gente somar os 32 milhões dos idosos com a faixa de 20% daqueles que não vão votar, né, pelo menos desde 2015, a gente tem uma faixa de 20% das pessoas que não votam. Então, isso aí dá uns 30 milhões. Então, a gente, naturalmente, um pode estar inserido no outro. Então, a gente tem um volume aqui que define uma eleição. E o linguajar para essa eleição está muito mais digital do que analógico, e talvez não esteja falando com o público da forma que eles querem. Então, como é que eu vou falar com esse público mais jovem, que é maduro, que sabe o que ele quer, mas ele está indeciso? Amigo, os velhinhos estão botando para torar. A galera de 60+, 70+, vai decidir a eleição praticamente. O Brasil está envelhecendo. E as campanhas ficam aí querendo atrair o público jovem, que é necessário, óbvio, porque qualquer voto conta, mas às vezes se esquecem dos velhinhos, porra. Às vezes se esquecem dos coroas. E eles vão decidir a eleição, segundo essa senhora aí, né? Segundo essa senhora aí. Eles vão decidir a eleição, principalmente a galera dos 70+, e nego tá indeciso. A gente tem que buscar os votos dessa galera, da sua tia, da sua madrinha, da sua avó, do seu vô, ok? Falar com essa galera, mostrar para eles, né? Que eles têm, já trabalharam feito a peste, já sofreram pra cacete, a vida já deu um bocado de rasteira neles, mas que eles podem deixar um Brasil melhor pro netinho dele, pra netinha dele, ou até pro bisneto já, porra. Sacou? Essa é a nossa missão, falar com essa galera. Bom, continuando aqui, quero trazer aqui uma matéria que saiu na timeline, que eu achei bem interessante, e é exclusiva deles lá, que é muito esquisito isso aqui, bicho. Muito esquisito isso aqui. E o Itamaraty não tá nem aí. Olha isso.
Brasileiro preso em Cuba é acusado de espionagem e pode ser condenado à morte. Olha o cara aí. Um cidadão brasileiro está preso em Cuba e é investigado pelas autoridades do regime por espionagem em um processo mantido integralmente sob sigilo e que envolve, segundo seu advogado, equipamentos eletrônicos utilizados para captar sinais nas proximidades de instalações consideradas estratégicas. Documentos obtidos com exclusividade pela revista Timeline identificam o brasileiro como Marcelo Scampini e mostram que o processo tramita sobre o número tal. O contrato oficial de serviços jurídicos emitido pela Organização Nacional de Bufetes Coletivos, estrutura a qual pertencem os advogados cubanos, registra expressamente o assunto como espionagem, artigo tal. O mesmo documento classifica Scampini como imputado, acusado ou sancionado e informa que o caso está vinculado à unidade de investigação da PNR de Vila Marista, em Havana. Vila Marista não é um endereço qualquer dentro do sistema cubano. É historicamente associada aos órgãos de segurança do Estado. A Timeline teve acesso também a uma extensa manifestação escrita do advogado cubano Manuel Alejandro Alonso Dias, contratado pela família, para representar Scampini. E é nesse documento que aparecem os elementos mais graves do caso. Segundo Alonso Dias, o processo está submetido à chamada Reserva del Examen de las Actuaciones, mecanismo que mantém secreta a investigação. O próprio advogado afirma não ter acesso ao conjunto do inquérito. É Cuba imitando o Brasil ou é o Brasil imitando Cuba? Não ter acesso ao processo? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Por isso, ressalva que as informações conhecidas até agora derivam principalmente do que lhe foi relatado pelo próprio Scampini e pelas autoridades cubanas. De acordo com o advogado, Marcelo reconheceu que estava de posse de um telefone celular com tecnologia capaz de captar sinais radiofônicos e ou radioeletrônicos, além de um laptop que teria sido entregue para finalidade semelhante. Segundo a manifestação da defesa, Scampini teria declarado que equipamentos dessa natureza lhe foram fornecidos em diferentes ocasiões desde 2019 até sua viagem mais recente a Cuba. O advogado escreve que os aparelhos teriam sido entregues inicialmente por uma pessoa chamada Fred ou posteriormente por um indivíduo que Marcelo acreditava ser norte-americano. Ainda segundo a versão registrada pelo defensor Scampini, ele recebia orientação para se hospedar em locais próximos a edifícios e embaixadas de interesse estratégico, mencionando especificamente China, Rússia, etc. O advogado afirma ainda que Marcelo teria reconhecido a realização dessa atividade e o recebimento de aproximadamente 2 ou 3 mil dólares, além das despesas de viagem e hospedagem. Esses pontos são particularmente importantes. Não representam ainda fatos provados em julgamento. A descrição feita pelo advogado sobre aquilo que seu cliente teria declarado durante a investigação. E existe uma diferença decisiva entre executar determinada atividade e saber que ela integrava uma operação de espionagem. É justamente nessa diferença que a defesa pretende concentrar sua estratégia. Diz que o brasileiro não sabia o que estava fazendo. Bom, a investigação está sob sigilo. Bom, aí diz aqui, ó. É nesse ponto que o documento assume sua dimensão mais dramática. Ao responder à família sobre os riscos jurídicos enfrentados pelo brasileiro, Alonso Dias afirma que o delito investigado está sujeito, segundo o artigo 116 do Código Penal cubano, a sanções de 10 a 30 anos de prisão, prisão perpétua ou pena de morte. Quando a família pergunta qual seria o pior cenário possível, o advogado responde sem rodeios. O pior cenário é a pena de morte. Bom, aqui, ó. Cadê? Há ainda a passagem particularmente reveladora. Perguntado sobre o cenário mais provável para o brasileiro, o advogado diz ser impossível fazer uma previsão,
porque um delito dessa natureza não entra em jogo apenas questões jurídicas. Segundo ele, entram em jogo fatores de natureza estatal e política que poderiam levar a outros cenários. E conclui, em um assunto dessa natureza, qualquer cenário é possível. Aí diz aqui, ó, Itamaraty reconhece extrema gravidade. A resposta veio do setor de assistência consular da Embaixada do Brasil em Havana, em mensagem datada de 28 de julho de 2026. No e-mail, cuja imagem foi obtida pela Timeline, a representação brasileira afirma: temos presente desde o primeiro momento a extrema gravidade do caso. A embaixada acrescenta que continuará prestando assistência consular a Marcelo, procurando resguardar sua integridade e a observância de seus direitos de acordo com o ordenamento jurídico cubano. A representação diplomática também orienta que demandas que ultrapassem a esfera estritamente consular sejam encaminhadas formalmente ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília. A mensagem é significativa porque constitui uma confirmação oficial e documental de que o governo brasileiro conhece e acompanha o caso. Ela não significa, entretanto, que o Itamaraty concorde com a acusação de espionagem ou com a versão apresentada pelas autoridades cubanas. Bom, galera, é o seguinte. É estranho, muito estranho o caso desse cara. Recebe uma maleta de um cara que ele só conhece com o nome de Fred. Ganhou entre 2 e 3 mil dólares para estar lá com um laptop e com esse celular que capta ondas aí eletromagnéticas, etc e tal. Se hospeda perto de embaixada. Então, assim, o caso do cara, se ele for julgado como espião, é pena de morte. Ainda mais numa altura dessa do campeonato que Cuba, não vou dizer que ela está cercada, mas todo dia aviões americanos sobrevoam a ilha, né, para mapear tudo direitinho, para saber se teve alguma mudança, etc e tal. Então ele pode ser enquadrado como terrorista, como espião, e o nego meteu uma bala na cabeça dele, pronto, e acabou. O Itamaraty, não acredito que o Itamaraty vai se meter nisso. Esse Itamaraty de merda que a gente tem, esse Itamaraty ideológico, que para o próprio Itamaraty, Cuba é a melhor coisa do mundo, se depender do Itamaraty, esse cara tá morto. Se ele for acusado de espionagem e depender do Itamaraty, o maluco tá morto. Eu acho que o que vai salvar ele é que até o fim do ano, eu acho, essa questão de Cuba vai estar resolvida. Até o final do ano, meu amigo, não acho que o regime de Cuba vai ainda ser comunista, não. Eu acho que vai acontecer a mudança do regime e aí, consequentemente, esse cara poderia ser libertado, né? Mas aí é tudo uma suposição da minha parte. Bom, já que estamos falando de coisa gringa, olha essa matéria da CNN, vamos falar de Estados Unidos e Brasil. A relação maravilhosa, né, entre os dois países. Estados Unidos dizem que respeitarão eleições livres e justas no Brasil. Livre e justa. E se não for livre e justa? Se não for livre e justa, como muito brasileiro desconfia, eles não vão respeitar. Em meio às tensões entre Brasília e Washington, agravadas pelo impasse em torno da nomeação do político republicano Daniel Pérez, o indicado de Trump para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, fontes do Departamento de Estado americano afirmaram ao repórter Danilo Moliterno, da CNN Brasil, por meio de nota, que as eleições brasileiras serão respeitadas. Respeitamos o povo brasileiro e qualquer governo que eles escolham livremente por meio de eleições livres e justas no Brasil. E temos respeitado e mantido relações com governos de ambos os lados do espectro político no Brasil e tivemos relações muito bem-sucedidas com eles. Segundo as fontes, o governo brasileiro indicou que provavelmente continuará adiando a decisão sobre o agreement até depois das eleições no Brasil, um processo que os diplomatas americanos estimam que ainda deve demorar bastante para ocorrer. Nessa sexta, o Senado dos Estados Unidos aprovou a indicação de Pérez para ocupar o cargo de embaixador do país no Brasil. No entanto,
o aval do governo Lula para que ele assuma o cargo ainda está pendente. Ok. Eu acho que essa declaração americana é meio dúbia. Eu acho que é meio dúbia. Se a eleição for livre e democrática, né, eu vou respeitar. E se não for? Se não for? Se for uma eleição que os americanos desconfiem. Porque os americanos têm tudo na mão, galera. Vocês estão achando que os caras são otários? Vocês acham que eles não sabem o que Biden fez no Brasil, não? Através da USAID, Atlantic Council, Open Society, Ford Foundation, né? Victoria Noland, FBI, CIA. Você acha que Trump não sabe o que os americanos fizeram no Brasil? E, principalmente, Marco Rubio não sabe das intervenções americanas no Brasil a favor de Lula? Eles sabem como é que a banda toca aqui, irmão. Eles sabem. Então, vocês já ouviram também, algumas vezes, o próprio Eduardo e o Paulo Figueiredo falarem que os americanos não reconhecerão as eleições se tiver merda. E principalmente se tentarem tirar o Flávio. Aí é que não vão reconhecer mesmo. Né? Mas se Flávio continuar e acontecer aquelas mágicas do Nordeste, né? Os votos do Nordeste, que é exatamente às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, a mágica acontece. Aí eu não sei se os americanos vão aceitar, não, viu? E vai ser um vexame, brother. Vai ser um vexame. Bom, por falar em americano, quero trazer essa foto aqui que viralizou. E eu acho muito bonitinha. Deputado republicano dos Estados Unidos publica foto de Lula capturado como Maduro. Oh, que coisa linda. Ainda com a 51 na mão, né? O cara jogou duro. O deputado republicano dos Estados Unidos, Carlos Gimenez, publicou uma foto do presidente brasileiro capturado como o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, com a legenda "O que espera? #Brasil". A foto publicada faz referência à foto que o presidente americano Donald Trump publicou em sua rede social, Truth Social, em 3 de janeiro desse ano, após a captura de Maduro. Segundo Trump, Maduro estava a bordo do USS Iwo Jima, um navio de guerra da Marinha Americana, rumo aos Estados Unidos, onde está preso atualmente. É um porta-helicópteros. É parecido com o que a gente tem aqui, o Atlântico. Quer dizer, parecido não, é bem melhor, né? Mas é um porta-helicópteros também. Igual o Brasil, que tem o Atlântico. O ditador venezuelano aparece com os olhos aparentemente vendados, com fones de proteção auricular, vestindo um agasalho nas cores cinza e preto, enquanto segura uma garrafa de água. Na montagem de Gimenez, Lula também aparece com venda, protetores auriculares, o mesmo agasalho nas cores cinza e preto e uma garrafa de cachaça nas mãos. A publicação do deputado republicano foi repostada pelo jornalista e influenciador Paulo Figueiredo e pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, vamos lá. O cara é deputado americano, meu irmão. Ele tem o direito de ele publicar o que ele quiser. Se ele quiser publicar lá nos Estados Unidos, ele publica. Até porque é a terra da liberdade de expressão. Né? É claro que a petralhada não gostou. A petralhada achou bastante ofensiva essa imagem aí do deputado americano. Aí eu vou lhe botar um vídeo do Lula de alguns dias atrás, que eu acho que vai casar com essa imagem que você viu aí. Certo? Olha isso aqui. Me diga se essa fala do Lula não casa bem com essa imagem. Como eu disse, é de alguns dias atrás. A questão da defesa. Eu quero pedir para a esquerda, para mulheres e homens, parar com essa bobagem de achar que a gente não tem que ter preocupação com a defesa. Esse país tem 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse país tem 8.000 quilômetros de fronteira marítima.
Além da nossa fronteira, nós temos 5 milhões e 700 mil quilômetros de água sob a nossa responsabilidade. Esse país tem a maior floresta tropical do planeta. Esse país tem 12% da água doce do mundo. Esse país tem uma riqueza mineral que a gente não sabe ainda quanto temos. E esse país tem 210 milhões de preciosidade, que são homens, mulheres e crianças que nascem nesse país. Até aí, tudo bem. Até aí tá tudo certo. Ele tá dando os números dele, que eu acho que tudo sai da cabeça de maluco dele, né? Nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Como é, rapaz? Eu vou voltar aqui. Preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Invade esse país para levar o presidente como eles invadiram. Tem a ver ou não tem a ver com essa foto que eu mostrei aí? Tem a ver ou não tem a ver? A preocupação de Lula de agora querer melhorar o orçamento da defesa, querer que a defesa tenha melhores equipamentos, é para que não aconteça o que aconteceu com Maduro. Nessa foto aí, que pode ser premonitória, né? Vai saber. Vai saber. O Brasil está caminhando para a Venezuela. Todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo disso. E olha o que aconteceu na Venezuela. O enredo é o mesmo, né? Começou com rusgas entre os dois países, depois o Hugo Chávez não deu agreement para o embaixador americano, os caras ficaram 10 anos nessa putaria e depois assume Maduro e Maduro foi preso. É claro que eu não quero que a gente fique 10 anos, né, com um helicoide aqui, num centro de torturas para matar brasileiro. Mas Lula está preocupado. Ele não quer que alguém venha aqui e pegue o presidente da República e leve. Ele não está preocupado com a defesa nacional, dos rios, dos mares, não sei o quê. Ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Certo? Aí, vou lhe mostrar um vídeo de uma vereadora. De onde, meu Deus? Do Recife. Uma vereadora petista do Recife, que ela está indignada. É absurda a manipulação por inteligência artificial que fizeram de uma imagem de Lula sendo sequestrado, assim como fizeram com Maduro. A América Latina não é quintal dos Estados Unidos. O Brasil é um país soberano e nós não vamos admitir essa ameaça, não só à integridade física do presidente Lula, mas também à soberania brasileira. Quem é lambe-botas dos Estados Unidos é Flávio Bolsonaro e a gentalha que o apoia. Não vamos permitir que isso aconteça. Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos de brasileiros e brasileiras. O Brasil não vai se curvar aos Estados Unidos e a Trump. E se for necessário, vamos para a rua defender a nossa democracia, a nossa soberania e o nosso presidente Lula. Você viu que ela não gostou, não, né? Ela diz assim, se for necessário... Aí eu pensei, ela vai pegar em arma. Se for necessário, ela vai pegar em arma para ir combater os americanos. Não, se for necessário, a gente vai para a rua. Vai para a rua fazer o quê, minha filha? O que é que adiantou? Os americanos foram lá e pegaram o Maduro. Ninguém foi para a rua lutar por Maduro. Né? Tirando aqueles capangas pagos, ninguém foi. Não tinha mais o que fazer. O cara tinha sido picado da Venezuela. Não tinha o que fazer. Então, mas é bom a gente ver essa galerinha da esquerda revoltada aí com uma simples foto, pô. Uma simples foto, que bobagem. Bobagem. Aí, eu não posso deixar de comentar isso aqui. Não posso, até porque é uma coisa muito doida. Aí vem Chiquini, meu amigo, não vou dizer que é meu inimigo, nós temos nossas divergências e tá tudo certo. Aí vem Chiquini e comenta o seguinte. Recebi ontem uma informação quentíssima de que a Delta Forces americanos já estão no Brasil. Agora, vendo essa publicação de um deputado americano fazendo a montagem do Lula preso como Maduro, foi
faz ainda mais sentido. Não sabemos quando, mas é muito possível que Lula tenha o mesmo fim de Maduro. Não é de se duvidar. Porra, Chiquinho. Porra, Chiquinho. Eu gosto de você, mesmo, mas porra, pelo amor de Deus, brother. Para de viajar na maionese, irmão. A Delta Force está no Brasil. A mesma força que levou Maduro está no Brasil. Para fazer o quê? Vai levar Lula já agora? Porra, Chiquinho. Pelo amor de Deus, né? Se ele dissesse para mim, ó, no Brasil tá rolando aqui a CIA, o FBI, tá mesmo. Os caras estão no Brasil. A CIA tá no Brasil. Aliás, quando foi que a CIA saiu do Brasil? Desde que eu me entendo por gente, a CIA tá no Brasil. O FBI tá no Brasil. Então os caras estão no Brasil. Agora, a Delta Force... Aí já é um pouco de exagero, né? Bom, aí olha só. Aí o Paulo Figueiredo, amigão do Chiquinho, spoiler, a única delta no Brasil são as asas deltas no Rio de Janeiro. Não sei de onde tiraram isso. Outra coisa, com todo respeito a Chiquinho, eu não acho que Chiquinho teria uma informação desse calibre. Não acho. Chiquinho sabe que a Delta Force está no Brasil. Ninguém mais sabe. Só Chiquinho. Só ele que sabe que a Delta Force está aqui. Pera aí, né, brother? Pera aí, né, Chiquinho? Me ajude a te ajudar aí, porra. Me ajude a te ajudar aí, né? Pelo amor de Deus, meu. Enfim. Eu não acredito que a Delta Force está aqui, até porque eu sei como a Delta Force trabalha. A Delta Force não é a CIA. A Delta Force não é o FBI. A Delta Force, quando vem para resolver. É o BOP. A Polícia Militar vai lá, não consegue. A Polícia Civil vai lá, não consegue. Chamam quem? Os homens. Não os meninos. Com todo respeito às outras polícias. Mas chama quem tem armamento e tem tática e tem experiência para ir lá e resolver a parada. Quando a Delta Force entra em um lugar, não é que ela fica na paisana lá em Copacabana esperando a ordem de Trump. Não, os caras já vêm para resolver a parada. Helicóptero com uma porra, os Osprey V-22, que é aquele tilt rotor. Os caras vêm para resolver, Não é que os caras estão aqui no Brasil e estão a paisana. Não a Delta Force não funciona assim. Não funciona assim. Né? Quando eles vêm para resolver. E eu não acredito que essa parada do Brasil com os Estados Unidos será resolvida como foi com Maduro. Eu não acredito. Não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Que vai ser resolvido na força bruta. Certo? Mas, enfim. Cada um pode ser livre para falar o que quiser, né? Continuando ainda nessa história de Brasil e Estados Unidos, eu quero só pedir às 4.500 pessoas que estão assistindo, pô, galera, dá um joinha, se inscreva no canal, curtiu a live, se inscreva, me ajuda nas assinaturas, participe do nosso live tip, para eu poder pagar minhas contas, velho. É o meu jabá de meio de live, né? Então ajude aí, pô. Uma assinatura me ajuda, 2, 5, 10, participar do live tip para a gente poder continuar aqui com o nosso trabalho. Não tenho mais patrocínio, não, velho. Sempre foi vocês o grande patrocinador aqui. Agora mais ainda. Então, se puder dar uma força, eu agradeço. Bom, ainda falando da treta do Brasil com os Estados Unidos, olha isso aqui. Brasil, matéria do Metrópolis, é o único país punido por demora em aceitar embaixador dos Estados Unidos. Outros 19 embaixadores dos Estados Unidos, indicados no mesmo dia que Daniel Pérez, também aguardam aprovações para assumirem postos no exteriores. Está errado esse português está errado aí, viu? Bom, vamos lá. Por que só o Brasil foi punido? Por que só o Brasil foi punido? Aí eu vou trazer aqui o vídeo do próprio Metrópolis.
para vocês entenderem um pouquinho. Cancelado. Na última semana, o governo Trump ele acusou o governo brasileiro toda hora das crises diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos e a Argentina. Você lembra do caso da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, que teve o visto cancelado. Na última semana, o governo Trump ele acusou o governo brasileiro de criar obstáculos para a efetivação do embaixador norte-americano Daniel Pérez como novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E como forma de pressionar o Itamaraty a aceitar esse indicado, o Departamento de Estado norte-americano revogou o visto da embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Viotti. Porém, o Brasil foi o único país punido por demorar para aceitar o embaixador dos Estados Unidos. Outros 19 embaixadores indicados no mesmo dia em que o Daniel Pérez também aguardam aprovações para assumir postos no exterior. Todos eles ainda não assumiram os cargos, sinalizando ainda que não receberam aprovação dos países para onde eles foram designados. Segundo a diplomacia norte-americana, essa autorização para a diplomacia só será restabelecida quando o embaixador indicado por Trump ao Brasil for aceito. Apesar dessas alegações de Washington, o governo brasileiro diz que o processo está seguindo o ritmo normal de análise, ainda que os Estados Unidos tenham quebrado protocolos e normas diplomáticas internacionais. Fora das crises diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos e a Argentina, você lembra do caso da embaixadora brasileira nos Estados Unidos? Bom, vamos lá, né? Não é muito difícil a gente entender porque dos 19 países que ainda não deram agreement para seus embaixadores, o Brasil foi o único punido. Não é difícil de saber. Eu duvido que tenha um outro presidente no mundo que xingue tanto as altas autoridades americanas como o cachaceiro ladrão. Eu duvido. A semana passada ele soltou os cachorros para cima do Marco Rubio. E a reação do deputado americano foi justamente por isso, porque ele ofendeu o Marco Rubio. E vira e mexe e fica dando uma espetada aí no presidente Donald Trump. Então, em nenhum dos outros 18 países, você não vai ver isso. Você não vai ver, né? Os primeiros ministros ou presidentes desses países, ou reis, sei lá qual é o país, fustigar, sacanear, ficar aí dando umas espetadinhas no Donald Trump. Você não vai ver isso, cara. Essa porcaria só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil. Aí é óbvio que os americanos vão retaliar, né, meu irmão? Claro, tiraram aí o visto da embaixadora. Pois é. Vocês estão brincando com fogo, faz xixi na cama. Fazer o quê, né? Bom, continuando aqui. Quero comentar aqui. Eu até gravei um vídeo sobre isso de manhã. Deixa eu ver se eu botei aqui no canal. Mas agora na live a gente tem um pouco mais de tempo, né? Para falar sobre essa situação. Olha essa matéria do Globo, brother. Após desgastes no governo, Lula distancia Sidônio de núcleo da campanha. Mas eu não estou entendendo mais nada. Mas os caras não são amigos, porra. Lula não é amiguinho do Sidônio? Sidônio não fez a campanha de Lula em 2022? Não ajudou a eleger o Lula? A gente sabe o que é que ajudou a eleger Lula, né? Não foi Sidônio. Não foi Sidônio. Mas, enfim, Sidônio levou os louros por causa disso. Mas, por que então Lula afastou Sidônio do dia a dia da campanha? Olha o que diz a matéria. Considerado um dos ministros com maior influência no governo e responsável pela comunicação que elegeu Lula em 2022, Sidônio Palmeira ficará formalmente, ou seja, oficialmente, fora da campanha à reeleição. O líder petista, que deixou transparecer em reuniões internas recentes descontentamentos com o trabalho do marqueteiro, decidiu que o auxiliar não participará do dia a dia da candidatura e continuará a despachar no Palácio do Planalto. Aliados afirmam, contudo, que ele seguirá opinando sobre as estratégias eleitorais. Não sei. Não sei. Se está afastado do dia a dia, como é que ele vai optar? Como que alguém não está no dia a dia da campanha vai optar pelas estratégias? Ele não sabe o que está rolando. Como é que ele vai opinar de alguma coisa que ele não está lá na afobação do dia a dia? Calma. Calma. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. A exemplo do principal adversário de Lula, Flávio, que enfrentou uma crise na sua equipe de comunicação,
pela segunda vez, aí fala do Flávio, né? Como sempre. Não podem deixar de falar de um Bolsonaro. Para criticar Lula, tem que botar um Bolsonaro no meio para criticar. Sim, Flávio, de fato, teve problema na comunicação, trocou o marqueteiro 2 vezes, agora está com Duda Lima, que parece, aparentemente, tem acertado mais do que errado, finalmente, né? E agora a gente vê a campanha de Lula, nem vou falar de Marcola, não vou falar de Lulinha, não vou falar de Jacques Wagner, não vou falar de embaixadora dos Estados Unidos, né? Sem contar esses problemas todos, aí agora ainda tem Sidônio. Mas o que será que Sidônio fez para ter sido afastado? Bom, até alguns meses atrás, Sidônio manifestava o desejo de deixar o cargo no Planalto para comandar a comunicação da campanha a partir de agosto. Lula, porém, descartou essa possibilidade, o que, segundo pessoas próximas, deixou o auxiliar incomodado. O ministro nega. Ao longo dos últimos meses, Sidônio enfrentou desgastes com Lula. Paralelamente, se intensificou um debate entre os profissionais de comunicação que orbitam no núcleo mais próximo do petista. De um lado, está Raul Rabelo, sócio do ministro, escalado para acompanhar o marketing da campanha nesse ano. Do outro, a jornalista Nicoles Briones, mulher de Marcola. Marcola, aquele que está envolvido até o talo. E o fotógrafo Ricardo Stuckert, que gerenciam juntos o Instagram de Lula, trabalham com o presidente há anos e estiveram ao seu lado durante a prisão em Curitiba. Sidônio costuma defender um estilo considerado mais festivo de comunicação, como descrevem alguns de seus críticos, enquanto Nicole e Stuckert são favoráveis a uma linha política mais dura de enfrentamento, com ênfase em temas econômicos ligados ao dia a dia da população. No começo do ano, por exemplo, o marqueteiro defendeu o senador Cleitinho como opção para ser o candidato de Lula ao governo de Minas. Lideranças do PT descartaram o plano devido à oposição do parlamentar ao partido e seu alinhamento ao bolsonarismo. Cleitinho. Sidônio estava pensando em Cleitinho para palanque de Lula. Se isso é verdade, eu acho que Cleitinho tem que se explicar, viu? Pode ser mentira do Sidônio, mas se for verdade, ele tem que se explicar.